Olá! Mato Grosso do Sul é o primeiro no ranking dos estados com a maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica que buscam atendimento no SUS. O estado também tem a maior taxa de estupro e violência contra a mulher, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mato Grosso do Sul lidera ainda o ranking de crimes violentos, letais, intencionais contra mulheres. O Assembleia Debate traz para vocês um tema que precisa ser encarado por toda a sociedade: a violência contra as mulheres. E para discutir o problema, estão aqui a subsecretária estadual de Políticas Públicas para a Mulher, Luciana Zambuja, a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado, Edmeire Cilara Brock Feste, e a coordenadora, a representante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, Vanessa Vieira. Para começar, eu gostaria de ouvir de vocês quem é a mulher de hoje em relação a uma década atrás. É uma mulher mais empoderada, é uma mulher que tem mais conhecimento dos seus direitos e uma vez que ela tenha conhecimento dos direitos que lhe são inerentes, ela pode exercê-los. Então, com certeza, a gente pode afirmar que a mulher hoje, ela tem mais poder sobre as suas escolhas, ainda que não seja o ideal do que a gente quer, mas sim, é melhor, a meu ver, do que há 10 anos atrás. Edmeire? Bom, pensando em avanços, uma década para se falar é um tempo relativamente curto, mas se formos buscar aí avanços de vamos colocar aí 50 anos, nós podemos ver sim grandes diferenças. As mulheres hoje ocupam o espaço que não é só o privado e sim o público. Elas são profissionais dedicadas, profissionais que conseguem sim hoje ter destaque na sociedade. Mas os números demonstram que ainda há um grande espaço. Ainda não é o ideal. Ainda falta muito para o ideal. Muito, exatamente. Eu concordo com a Luciana e com a doutora também, acho que um pouquinho de tudo, né? Nós estamos vindo há anos, né, de conquista de direito, o movimento de mulheres tem pautado as nossas demandas, né, as nossas demandas no espaço privado, no espaço público, ou seja, o assédio no trabalho, a tripla jornada de trabalho, a violência doméstica contra a mulher, enfim. E a partir disso, eu acho que o grande ganho que nós tivemos, um pouquinho mais de uma década, é a Lei Maria da Penha, né, que é também uma conquista, uma reivindicação no movimento de mulheres e que trouxe uma nova garantia para as mulheres, né, porque a lei fala não só da questão do atendimento e da prevenção, e precisou se criar um sistema de garantia, os serviços, para que essa mulher tenha o atendimento completo, né, para que ela tenha a noção da sua segurança, primeiro, para que ela reconheça que está numa situação de violência, e a partir desse momento ela possa fazer a sua denúncia, usufruir do seu direito de uma forma tranquila. Então, eu acredito, assim, pegando um pouquinho dela e da Luciana. É nesse sentido que eu coloquei a questão do empoderamento. A mulher tem mais conhecimento acerca dos seus direitos hoje do que há 2 anos atrás, do que há 4, do que há 10, e com certeza do que há 50 anos atrás. E a Vanessa lembrou bem a questão da Lei Maria da Penha, que faz 12 anos esse ano, é a maior lei de proteção à mulher em situação de violência que nós temos, é considerada uma das 3 melhores do mundo, e certamente a lei fez a mulher ter mais percepção da violência doméstica e familiar que sofre, que até 10 anos atrás eram poucas as pessoas que falavam da Lei Maria da Penha. Hoje ela é conhecida praticamente por 100% da população. Nós conseguimos trazer, né, tirar debaixo do tapete, né, de uma forma chula falando, ou seja, de dentro da casa, essa mulher que sofria anos essa violência, que aguentava esses desmandos, o machismo, por N questões que provavelmente nós vamos falar aqui, poder denunciar, poder falar isso, olha, eu vivo isso, eu tenho essa situação e eu não tenho vergonha. E de uma forma gradativa se empoderando, né, ganhando seus espaços, e isso reflete no espaço público. Eram poucos as instituições que tinham serviços especializados à mulher antes da Lei Maria da Penha, né? Vamos falar em delegacias, aqui no estado mesmo, já havia, mas não era uma delegacia 24 horas. Enquanto minha instituição, Defensoria Pública, nós tínhamos já a percepção
desde 1999, da necessidade do atendimento a essas mulheres em situação de violência. Porém, foi após o advento da Lei Maria da Penha, em 2006, que ganhou mesmo força, os movimentos sociais foram ouvidos para que órgãos, instituições fossem criados, e essa rede toda, porque a violência contra a mulher é algo não tão simples de se ver, né? E principalmente a violência doméstica, que parece que remete a um público privado, a só uma questão dentro de casa, mas que o fenômeno é social, é algo que precisa ser enfrentado pela sociedade. Então a Lei Maria da Penha é um marco, sim, e aí podemos falar em década, né? E dentro desse suporte legal, né, desse suporte de infraestrutura, enfim, como que a mulher ela tem se comportado em relação ao registro de boletim de ocorrência? Ainda ocorre o bloqueio emocional ou não? Elas estão se reportando mais, estão denunciando, estão procurando? Como isso tem ocorrido? O que nós temos constatado de 2015 para cá, na nossa gestão, é que a mulher tem denunciado mais os crimes ditos de violência psicológica e moral. Antigamente, aí num curto espaço de tempo, que a gente via eram mais as violências físicas. Agora a gente já vê mais as violências psicológicas, as violências morais. Então isso mostra talvez que a gente está no caminho certo de fazer o trabalho preventivo, campanhas permanentes de educação. Porque, assim, não é só uma atribuição do poder público, é de toda a sociedade, como a Edmeire colocou. Nós temos que conscientizar, e esse talvez seja o nosso maior desafio, conscientizar toda a sociedade, homens e mulheres, que a violência contra mulheres não é natural, não é normal, não é tolerável, é inaceitável, é vergonhoso nós estarmos no top ranking de todas as violências contra mulheres. Então, acho que nesse sentido, sim, a mulher tem procurado mais. E como a doutora Edmeire colocou, a Delegacia de Atendimento à Mulher aqui de Campo Grande, ela existe desde 87, mas ela só passou a ser 24 horas em 2015. Né? Foi um dos primeiros atos de enfrentamento à violência da nossa gestão e coincidiu com a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, que foi a primeira capital. Tá? Então, Mato Grosso do Sul é um estado vanguardista, Pioneiro, né? Pioneiro na defesa dos direitos das mulheres, e isso se deve, sobretudo, à proximidade. A gente é um estado pequeno, tem 79 municípios, é uma capital onde as pessoas se conhecem. E isso faz toda a diferença quando a gente pode ter articulação entre os poderes, com a Assembleia Legislativa, com o governo do estado, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria. Então isso facilita bastante que a gente possa oferecer os serviços e ampliar e fortalecer sempre esse canal de atendimento da mulher. Mas esse aparato maior, e claro, essa nova mulher justificaria esses números, de repente? Dá para ler esses números de uma forma diferente? Quer dizer, Mato Grosso do Sul sempre no topo do ranking, por conta desse aparato que o Estado oferece. Aí a gente pode discutir se a violência aumentou ou se a violência sempre existiu e agora as mulheres estão denunciando porque se sentem seguras a fazê-lo. E porque a gente tem, como a Luciana acabou de falar, né, uma Casa da Mulher Brasileira. Um serviço que tem todo, uma casa que tem, todos os serviços juntos. Nós temos a Defensoria, nós temos o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, a terceira vara de violência, né, que é a primeira vara de medidas protetivas do Brasil, essa, que é a doutora Jaqueline, que eu estou representando. Ela recebe por dia uma média de 20 pedidos de medidas protetivas, que dá mais ou menos 600 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. Então, a própria Secretaria de Trabalho, Geração e Renda, que está lá dentro também da casa, um lugar para a criança ficar quando ela vai denunciar, isso tudo facilita, porque... Encoraja. Encoraja, porque antes disso acontecer, a mulher ia à delegacia, depois ela ia lá no ML, ela ia lá na Defensoria. Nessa locomoção, nesse trânsito, a mulher se perdia. Nós não conseguimos fazer com que a mulher iniciasse a denúncia e terminasse, fosse até o final. Então, isso é um facilitador, isso pode ser um indicativo desse número que nós estamos falando aqui, debatendo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estudar, tem que pesquisar se isso realmente foi incentivo ou se nós estamos vivendo uma coisa muito peculiar do próprio Estado que aumentou essa violência. Mas é uma aparelhagem também que a gente
enxerga, claro, todo mundo aqui na capital. Como que isso funciona no interior? Também tem o mesmo perfil, a mulher tem essa mesma perspectiva, enfim? Dentro da Defensoria Pública, o núcleo institucional de promoção e defesa dos direitos da mulher, ele é estadual, assim como nos outros órgãos também nós funcionamos a nível estadual. Com a criação do núcleo, nós criamos atividades não só do atendimento jurídico às mulheres, e sim extrapolamos essa atuação da Defensoria só na área jurídica, processual, atendimento para proposituras de ações e defesas, para a área extrajudicial que leva ao conhecimento, debates com a sociedade, a inclusão de projetos como falando da Lei Maria da Penha, como é o caso do Estado, que nós também somos parceiros, né? Nas escolas. E então essa ampliação é tanto interna, né? O núcleo ele tem atuação para a integração dos serviços e os defensores, por exemplo, como ocorre também no judiciário e na promotoria de justiça, né? Os núcleos eles vêm para integrar essas atuações e os atores falarem, né, sobre a mesma temática da mesma forma, terem essa atuação ativa, como também levar para a sociedade a educação em direitos. Então, essa atuação não fica só na capital. Obviamente que o aparato maior está aqui, até pelo número de pessoas, né, e de registros. O número, depois da criação desses órgãos, ele só tem aumentado. Isso só leva à conclusão de que antes existia, sim, a violência, como a doutora Luciana colocou aqui, mas era invisível. Então, com a criação dos órgãos especializados, a demanda tem mostrado que aumentou. Um exemplo que eu posso te trazer aqui, era em 2014 que nós criamos o nosso núcleo, era um atendimento de mais ou menos 4.000 pessoas, mulheres em situação de violência. O ano passado nós atingimos quase 9.000 mulheres atendidas nessa situação de vulnerabilidade. Luciana, então, de que forma o Estado tem garantido que ações preventivas, enfim, protetivas, cheguem ao interior de Mato Grosso do Sul? O nosso grande desafio é interiorizar as ações. Campo Grande é a capital, então nós temos, normalmente, mais serviços especializados aqui em Campo Grande. Mas um compromisso, uma preocupação nossa, e aqui a gente precisa registrar o apoio da Assembleia, sempre, independente da posição político-partidária dos parlamentares, na última década nós tivemos vários projetos de lei aprovados pela Assembleia, sancionados pelos governadores que já passaram por Mato Grosso do Sul, o que interioriza e facilita para a gente. Porque os deputados e deputadas têm suas bases no interior. Então, isso é importante, que se apropriem também dessa nossa discussão e que levem para os seus prefeitos, para prefeitas, vereadores e vereadoras, que a gente consiga fazer disso uma política pública de Estado, e não de um governo ou de uma gestão. Então, quando a gente fala de interiorizar, a gente também pode citar que em 2015, quando assumimos o governo, existiam 23 municípios em Mato Grosso do Sul com coordenadorias da mulher ou órgãos equivalentes. Hoje já são 40. Então, essa sensibilização dos gestores do Executivo é muito importante para que a gente consiga colocar uma rede de proteção à mulher no âmbito dos serviços que são municipalizados. Por exemplo, a saúde. Está nas delegacias de polícia, com a capacitação dos agentes da segurança pública. Inclusive, e da mesma ambos forma, são portas de entrada, né? Da sim, mulher, tanto as UBS como as saúde delegacias, é muito importante. Uhum. E aí, já puxando esse gancho, a parceria do Tribunal de Justiça, que ano passado fez uma capacitação dos servidores da saúde do estado inteiro. Então, essas parcerias são essenciais para que a gente fortaleça a política e interiorize. Tá? E já que a gente está falando na Assembleia em debate, também agradecer a todos os parlamentares, todas as deputadas que colocaram seus projetos de lei de proteção à mulher, de amparo. A gente vê várias leis, a mais recente foi agora final de maio, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio e a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio, porque infelizmente muitas mulheres ainda morrem pelo simples fato de serem mulheres. E o Estado tem ações para coibir esse tipo de violência contra a mulher. Só para complementar, né, até esse mês de junho nós já temos 18 feminicídios consumados, registrados aqui no Mato Grosso do Sul. Que triste.
Mas, Muito Vanessa, triste. então vamos seguir daí, porque eu ia até te perguntar sobre isso. Os agressores, eles têm pagado por essa violência cometida, né? Como a atuação do judiciário tem sido tão intensa quanto essa realidade que a gente está vivendo? Especificamente com os autores de violência, nós temos a Coordenadoria da Mulher, por meio do Tribunal de Justiça, mantém, desde 27 de novembro de 2017, o grupo Dialogando Igualdades, que até é previsto pela própria Lei Maria da Penha, né? Então, é um grupo reflexivo, de caráter pedagógico, e hoje em dia nós temos, desde que começou em 27 de novembro, 83 homens foram encaminhados, são todos sob determinação judicial, tá? São 2 grupos que existem, nas segundas e nas terças-feiras, cada grupo com no máximo 16 homens. Ele é um grupo aberto, né? Então toda semana pode concluir, pode entrar novos. Desses 83 que foram encaminhados, 30 permanecem, estão na ativa e 6 concluíram. Os outros 53 que não conseguiram, não persistiram, foram intimados, mas nem compareceram, ou tiveram 2 faltas consecutivas, que é um critério de desligamento do grupo, e não justificaram, ou foram presos durante o andamento, né, dos encontros. Então, nós estamos tentando também, que é uma cobrança muito grande quando a gente fala, né, de violência contra as mulheres, não sei se vocês concordam, assim, e os homens, né? E como que nós vamos tratar esses homens? E os homens como que ficam, né? Então, assim, é muito cobrado isso da gente que trabalha com essas questões das mulheres, né, com a pauta da violência. Então, nós estamos ali dialogando e não, por enquanto a gente ainda não traçou um perfil porque só 6 concluíram, mas quando eles terminam é aplicado um questionário para traçar não só o perfil socioeconômico, o perfil de raça, cor e tudo, mas até da percepção que foram esses 16 encontros, porque a gente trabalha-se com dinâmicas, trabalha com filmes, trabalha com música, para ver ao final se eles entenderam o motivo que eles estão ali, que é o de responsabilização. Se eles compreenderam que essa violência é fruto do machismo, dessa desigualdade de gênero, de repente, né, passa 16 encontros, não entendem, reincidem, né, fazem outros processos. Esse ponto né? é muito importante, porque tem que ficar bem claro que é crime a violência contra a mulher. E aquela pessoa que pratica o ato violento é um criminoso. Então, esses grupos, né, que o Tribunal de Justiça vem fazendo, que já existem em outros estados, eles servem não para um tratamento, porque não existe tratamento de algo que é comportamental. Então, é mudança de comportamento, de pensamento, né? É tirar desse homem a ideia de que a mulher é objeto e pertence a ele, né? E que ele tem poder em cima dessa pessoa. Então, o grupo voltado para homens, ele tem que ter muito cuidado nessa atuação, para não inverter e falar que isso passa a ser de criminoso um doente. Exatamente. É muito importante essa pontuação. Para que ele também, que o homem perceba que aquele ato que ele praticou, que ele às vezes não sabia que era crime, é crime. Exatamente. Daí crime não tem desculpa. E eles têm Violência muita contra a dificuldade mulher, de entender exatamente. isso, que é o crime, porque para eles crime, é algo violência contra a inerente mulher, não tem desculpa, não tem tratamento, exato, tem lei, tem pena. É inerente à violência doméstica, ao relacionamento conjugal, perdão. Né? Então, quando existem as falas, eu não agredi, primeiro, eu não sei por que eu estou aqui. É a primeira coisa, isso é padrão, eu não fiz nada. Segundo, eu nunca agredi fisicamente. Então, não reconhece a violência moral, a violência psicológica como um crime. E trabalhar isso é mudança de comportamento e conduta, não só nos seus relacionamentos íntimos de afeto, mas na sua vida, no seu trabalho, na sua vida familiar, porque se ele é assim também com a sua companheira, provavelmente ele é assim também com seus filhos. Por isso que a gente julga muito importante o programa Maria da Penha Vai à Escola. Ele ocorre durante o ano inteiro, com uma campanha educativa permanente, mas se intensifica em agosto, porque é o aniversário, o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, e isso que a doutora Vanessa está colocando no Tribunal de Justiça, que está sendo realizado, a gente tem feito com os adolescentes. Então, assim, eles já crescem com uma outra masculinidade, já crescem com uma outra cultura de não violência contra a mulher.
Então, quando a gente colocou o programa Maria da Penha Vai à Escola para os parceiros, todos os parceiros, também é importante dizer, não só da Assembleia, do Poder do Sistema de Justiça e da Segurança Pública, também a OAB, a BMCJ e BDFAN, enfim. A ideia é a gente colocar já para uma juventude que violência contra a mulher é crime, não é tolerável, não é aceitável e tem sanção. Exatamente. Para que a gente não tenha homens adultos sem essa percepção da violência. E quando a gente fala em Maria da Penha Vai à Escola, é importante a gente dizer que em 2015 foram 2.620 alunos em Campo Grande. Foi só a equipe da subsecretaria. Aí deu certo, aí a gente chamou o sistema de justiça. Então, no segundo ano, em 2016, a gente já teve Defensoria, Ministério Público e o Judiciário. Aí foram 7.629 alunos. Aí, em 2017, a gente chamou outros parceiros, todos esses que a gente citou, e a gente bateu os 15 mil alunos, que era a nossa meta. Foram 16.350 alunos em Campo Grande e 62 mil alunos em todo o estado. Então, sim, as ações aqui também se refletem no interior, elas também acontecem no interior. E na campanha Agosto Lilás, de todas as ações que distribuíam esse panfleto em via pública, em reuniões, foram mais de 160 mil pessoas atingidas. Então, é importante, sim, que a gente diga em todos os espaços, ocupe todos os espaços, para que a gente tenha cada vez menos mulheres vítimas de violência, até o dia que a gente não tenha mais violência de gênero na nossa sociedade. E enquanto a gente não conseguir resgatar esses homens já mais adultos, que o Tribunal de Justiça continue com esse trabalho, com esse projeto de reflexão e responsabilização. As novas masculinidades, né? Hoje Sim. se trabalha com as novas masculinidades. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já para discutir um pouquinho mais sobre violência contra a mulher e fazer as nossas considerações finais.